Você já se pegou pensando em como seria incrível ter um componente específico no Visuino para aquele seu projeto super inovador? Ou talvez queira otimizar seu fluxo de trabalho e reutilizar blocos de código complexos? Se sim, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Swellington e serei o seu capitão nesta jornada. Nessa tela, você encontra links para minhas redes sociais e formas de entrar em contato comigo. Prepare-se, porque nossa aventura está apenas começando. Nossa trajetória passará por Parte 1. Entendendo a estrutura de componentes do Visuino. Parte 2. Criando o arquivo .vcomp, a interface visual e funcional do componente. Parte 3. Propriedades, pinos e tipos de dados, conectando o componente ao projeto. Parte 4. Configurando atributos, tornando o componente inteligente e flexível. Parte 5. Escrevendo o arquivo .h, implementando a lógica do componente. Parte 6. Integração e testes, colocando o componente em ação no Visuino. Agora vamos analisar as principais características do componente e como ele é formado. Aqui estou usando o componente de flip-flop para ilustrar, porém é importante saber que todo componente deve ter obrigatoriamente um name, do qual é indicado pela seta. Vale ressaltar que esse name é o nome da variável que representa o componente no código C++. Dessa forma, a sua definição deve seguir as mesmas regras de definição de nome de variável da linguagem C++. À esquerda temos os sync pins, também chamados de pinos de entrada. Eles são responsáveis por receber dados de outros componentes conectados ao nosso. Sempre que um componente envia uma informação, ela entra por esses pinos, permitindo que o nosso componente processe ou reaja a esses dados. À direita temos os source pins, também conhecidos como pinos de saída ou de controle. Esses pinos se dividem em dois grupos, pinos de dados e pinos de controle. Pinos de dados funcionam de maneira semelhante aos sync pins, mas ao invés de receberem dados, eles os fornecem. Ou seja, é por meio desses pinos que o componente envia informações que podem ser utilizadas por outros componentes conectados a ele. Pinos de controle, por outro lado, não transmitem dados diretamente. Eles são específicos para tipos de conexões que o componente necessita, como por exemplo o protocolo de comunicação I2C ou SPI. Agora que você já entendeu o básico sobre a estrutura de um componente, é hora de colocar a mão na massa e criar o nosso próprio. Mas antes disso, vamos preparar o ambiente de desenvolvimento. Essa etapa é essencial para garantir que tudo funcione corretamente e evitar problemas no decorrer do processo. Para este tutorial estou utilizando o Visual Studio Code e recomendo que você também o utilize. Ele facilita bastante o desenvolvimento, oferecendo recursos avançados como um editor de texto poderoso, suporte a extensões, destaque de sintaxe, autocompletar e muito mais. Tudo isso torna o processo mais ágil e agradável. Esse processo é bem tranquilo, tá? Só vai precisar instalar a extensão de C++ no Visual Studio Code. Se ainda não tiver, é só procurar por C++ na aba de extensões e instalar. Depois disso, vai no menu File, clique em Open Folder e escolhe a pasta Libraries da sua instalação do Arduino. É lá que a gente vai criar o nosso componente. Agora a gente precisa criar a estrutura de pasta certinha, do jeito que o Visuino e o sistema de build do Arduino esperam. Isso é importante para que o nosso componente seja reconhecido como uma biblioteca válida e funcione direitinho depois. Deixa eu te explicar rapidinho como funciona essa estrutura de pastas para tudo dar certo depois. Primeiro, dentro da pasta src, a gente vai colocar
todos os arquivos do nosso código C++. Pode ser H, CPP, C, tudo que for relacionado à lógica da biblioteca vai ficar ali. Depois tem a pasta Visuino, é lá que vão ficar os arquivos vcomp, que são os responsáveis por dizer para o Visuino como o nosso componente vai aparecer e se comportar. Basicamente é onde a mágica do Visuino acontece. Dentro da Visuino, a gente também cria uma subpasta chamada Images. E como o nome já diz, é ali que vão ficar as imagens do componente, tipo o ícone que aparece na interface. Por fim, tem dois arquivos super importantes. O library.properties, que o Arduino usa para reconhecer que essa pasta é uma biblioteca válida, e o visuino.library, que faz a mesma coisa, mas para o Visuino. Com essa estrutura montada direitinho, os dois, Arduino e Visuino, vão entender que o nosso componente existe e está pronto para uso. Criando nosso componente, arquivo vcomp. Beleza, agora que a gente já montou toda a estrutura do projeto, vamos finalmente começar a desenvolver o nosso componente de verdade. O primeiro passo é simples. Cria um novo arquivo dentro da pasta Visuino e dê o nome de visuino.mycomponent.vcomp. A linguagem usada para descrever o componente no Visuino é bem parecida com Pascal, claro, com algumas adaptações. Então, se você já programou em Pascal antes, vai perceber essa semelhança rapidinho. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes da sintaxe e tudo mais, porque senão a gente se perde. Mas fica tranquilo, conforme a gente for avançando, eu vou explicando o que estamos fazendo passo a passo. Todo componente no Visuino precisa estar dentro de um namespace. Essa é uma estrutura obrigatória e bem simples. Funciona assim, você declara o nome do namespace, seguido de 2 pontos e a palavra namespace e finaliza com ponto e vírgula. O nome que você escolher para o namespace precisa seguir as mesmas regras que usamos para nomear variáveis. Ele não pode começar com número, não pode ter espaço e nem caracteres especiais. Ah, e tem mais uma coisa. Se você quiser deixar algum comentário no meio do código, algo só para você lembrar depois que estava fazendo ou explicar um trecho, é só usar //. Tudo que estiver na frente desses dois símbolos vai ser ignorado pelo Visuino. É só uma anotação, não interfere em nada na execução. O componente que a gente vai criar aqui é bem simples, só para a gente entender a estrutura e como tudo funciona. Ele vai ter um pino de entrada que recebe um texto e 2 pinos de saída, um que também vai devolver um texto e outro do tipo digital. A ideia é a seguinte, quando o texto chegar, o componente vai devolver esse mesmo texto, só que com o primeiro e o último caractere em maiúsculo e todo o resto em minúsculo. Agora, se por algum motivo não for possível fazer essa transformação, tipo se o texto estiver vazio ou algo assim, o componente vai ativar o pino digital com o sinal true. Isso vai servir como um aviso de que algo deu errado no processo. Criando componente. Essa aqui é a estrutura básica de um componente no Visuino. Vou explicar rapidamente cada parte, seguindo os pontos indicados pelas setas. Logo de cara, a gente vê um sinal de mais na frente do nome da classe. Esse sinal indica que o nosso componente vai ser registrável, ou seja, ele vai aparecer lá na bandeja de componentes do Visuino para você arrastar e usar. Em seguida vem o nome da classe. Aqui é uma boa prática começar com Tarduino seguido do nome do componente, tipo Tarduino meu componente. Isso ajuda a manter um padrão e identificar facilmente os componentes personalizados. Depois disso, informamos de qual classe o nosso componente vai herdar. No nosso caso, ele herda de Arduino componente, que é a classe base de qualquer componente no Visuino. Em outras palavras, todo componente precisa estender essa classe para funcionar direitinho no ambiente. Se você executar o Visuino até esse ponto, o que vai acontecer é que ele vai registrar o nosso componente, mas ainda como um componente vazio, ou seja, ele vai aparecer lá na bandeja, mas sem fazer absolutamente nada. A única coisa que ele vai ter, por enquanto, é a propriedade name, que, como você já deve imaginar, serve apenas para identificar o nome da variável ali no projeto. Mesmo que você arraste o componente para o seu projeto, nada de diferente vai acontecer, afinal ainda não colocamos nenhuma lógica ou pino nele. Definindo os pinos e propriedades. Aqui a gente definiu 3 pinos para o nosso componente, um pino de entrada do tipo string e 2 pinos de saída, um também do tipo string e o outro do tipo digital. O nome das classes dos pinos segue um padrão que ajuda bastante a entender o que é o que. Funciona assim, Arduino mais o tipo do pino, por exemplo, string ou digital, mais o modo do pino, que pode ser sync pin,
para entrada ou source pin para saída. Desse jeito fica fácil identificar se o pino é de entrada ou de saída só pelo nome da classe. Mas não se preocupa com isso agora. Eu vou deixar um PDF na descrição do vídeo com uma tabela completa de todos os tipos de pinos, para você consultar sempre que precisar. E tem mais um detalhe importante. O nome da propriedade do pino também precisa seguir um padrão. Sempre que você criar um pino de entrada, sync pin, use o sufixo input pin. Já para os pinos de saída, source pin, use o sufixo output pin. Isso é importante porque o Visuino faz uma conversão interna com base nesses nomes, e isso afeta diretamente a forma como o componente vai aparecer e funcionar no Designer. Se você rodar o Visuino agora, já vai notar que os pinos que a gente definiu aparecem direitinho no nosso componente lá no Designer. Isso já é um ótimo sinal de que estamos no caminho certo, mas ainda não acabou, tá? Ainda faltam alguns detalhes importantes no nosso arquivo .vcomp para a gente finalizar essa primeira etapa da criação do componente. Então, bora seguir com os próximos passos. Adicionando os atributos essenciais. Segundo a própria documentação, atributos são recursos que permitem adicionar informações extras a tipos e seus membros, por meio de anotações com objetos especiais. Essas informações podem ser acessadas em tempo de execução, permitindo introduzir comportamentos adicionais, especialmente úteis em estruturas genéricas que analisam tipos dinamicamente. É justamente dessa forma que a gente consegue adicionar informações dinâmicas ao nosso componente. Através dos atributos, podemos definir coisas como os limites de valores, o ícone que vai aparecer na bandeja de componentes, o nome da classe C++ associada, o arquivo .h correspondente e várias outras propriedades. Esses detalhes são fundamentais para que o Visuino entenda como tratar o nosso componente, tanto na parte visual quanto no código gerado. E tudo isso é feito de forma declarativa direto no .vcomp, o que facilita bastante a organização e a manutenção do projeto. Como você pode ver aí na imagem, foram colocados 4 atributos. Basicamente, esses são os atributos essenciais para qualquer componente no Visuino. O primeiro atributo indica o nome real do componente, ou seja, o nome que vai aparecer lá na bandeja do Visuino. O segundo define o nome base da variável que vai representar esse componente no código. É esse nome que o Visuino vai usar internamente quando estiver gerando o projeto. Já o terceiro atributo é responsável por informar qual classe C++ esse componente vai estar associado. Essa é a classe que será instanciada no código gerado. E, por fim, o quarto atributo define qual arquivo H deve ser incluído automaticamente no código C++ sempre que esse componente for adicionado a um projeto. Isso garante que todas as definições da classe estejam disponíveis durante a compilação. Agora reinicie o Visuino e dá uma olhada nas mudanças. Você vai notar que está tudo diferente. O nome de criação do componente foi atualizado, o nome visível lá na bandeja também mudou, o Visuino já está incluindo automaticamente a referência ao arquivo .h e até a criação do tipo no código gerado já aparece certinho. Antes, nada disso era feito, era como se o componente nem existisse de verdade. Com isso, a gente basicamente finaliza o nosso arquivo .vcomp para esse componente. Agora só faltam 2 etapas: definir o ícone que vai representar o componente no Designer e, claro, criar o código C++ que vai dar vida a ele de fato. Vamos começar definindo o ícone e logo em seguida a gente parte para a implementação do código C++. Bora lá! Definir o ícone do componente é um processo simples. Você vai precisar de uma imagem no formato PNG com tamanho exato de 32 por 32 pixels. Em seguida, essa imagem deve ser salva na pasta Images, que já mostramos anteriormente. O nome do arquivo precisa seguir um padrão específico, namespace.nome da classe.png. Seguindo esse padrão corretamente, o Visuino vai identificar a imagem e usá-la como o ícone do seu componente na bandeja. Neste caso, eu utilizei uma imagem obtida na internet apenas para fins de demonstração. No entanto, você pode criar a sua própria imagem sem qualquer problema. Isso é até recomendável para que o componente fique com uma identidade visual única e condizente com sua funcionalidade. Reinicie o Visuino para verificar o resultado. Agora você vai perceber que o nosso componente já está exibindo
o ícone corretamente na bandeja, o que é um ótimo sinal. Porém, talvez você tenha notado que ele foi colocado dentro de uma categoria chamada Unknown, ou seja, desconhecida. Isso acontece porque ainda não especificamos a qual grupo esse componente pertence. Se quisermos que ele apareça, por exemplo, na categoria Texto, junto com outros componentes relacionados à manipulação de texto, podemos fazer isso facilmente. Para isso, basta voltar ao nosso arquivo .vcomp e adicionar um novo atributo chamado Category, passando como parâmetro a constante t-arduino text converters toolbar category. Com isso, o Visuino vai posicionar o nosso componente corretamente na categoria desejada, organizando melhor a interface e facilitando a localização no ambiente de desenvolvimento. Pronto. Com isso, finalizamos a primeira parte da criação do nosso componente. Antes de seguirmos para a implementação em C++, vamos dar uma olhada em como tudo ficou até aqui. A ideia agora é criar um pequeno projeto no Visuino utilizando o nosso componente para que possamos testá-lo mais adiante, quando o código estiver completo. Assim, conseguimos validar se toda a parte estrutural, incluindo os pinos, os atributos e o ícone, está funcionando corretamente dentro do ambiente do Visuino. Implementando o componente em C++. Agora sim, chegou a hora de implementar o nosso componente em C++. Até aqui, nós preparamos toda a estrutura no arquivo vcomp. Definimos os pinos, configuramos os atributos, escolhemos o ícone e até preparamos o ambiente para testes. Com tudo isso pronto, estamos prontos para dar vida ao componente de verdade. Nessa etapa, vamos escrever o código C++ responsável por processar os dados recebidos, aplicar a lógica definida, transformar o texto com o primeiro e o último caractere em maiúsculo e os demais em minúsculo e ativar a saída digital em caso de erro. Vamos passo a passo entender como criar a classe, implementar os métodos e conectar tudo com os pinos definidos anteriormente. Então, vamos começar a codificar. Eu já deixei a classe C++ do nosso componente implementada, mas agora eu vou te explicar passo a passo o que foi feito aqui. Assim você entende exatamente como tudo está funcionando por trás dos panos. Primeiro criei o arquivo .h, onde vamos declarar a classe do componente. Em seguida adicionei a biblioteca mitov.h. Essa biblioteca é essencial. Ela é o núcleo do Visuino do lado C++ e fornece tudo o que precisamos para trabalhar com os componentes e pinos de forma integrada. Depois disso, defini o namespace. Você se lembra do atributo Arduino Class que colocamos lá no arquivo .vcomp, certo? Pois é, o nome do namespace precisa bater com aquele valor. A partir daí, criei a classe do componente em si, onde toda a lógica vai acontecer. 5 e 6. Logo após, preenchi os parâmetros do template. A ordem desses parâmetros é muito importante, e você pode conferi-la no código C++ gerado automaticamente pelo Visuino quando adiciona o componente ao projeto, como mostrei na imagem ao lado. Em seguida, usei as macros internas do Visuino para indicar que os parâmetros que passamos no template são pinos. Nesse caso, usamos _vsping_ para isso, e o nome que passamos deve ser o nome da variável do pino, sem o t no início. Aqui temos o método que recebe os dados do pino de entrada. Todo pino de entrada precisa de um método assim, com essa assinatura específica. Nome do pino, _ receive, e ele recebe um ponteiro void asterisco como parâmetro. Esse método é acionado sempre que um novo dado chega pelo pino. No trecho destacado em verde está a lógica principal do componente. É ali que o texto é processado. O primeiro e o último caracteres são convertidos para maiúsculo e o restante para minúsculo. Quando ocorre um erro, a gente ativa o pino digital, usando o error output pin.setPinValue true e sent, para indicar que algo deu errado. E quando está tudo certo, usamos o método equivalente para o pino de texto, output pin.pinNotify resultado, enviando o texto transformado como saída. Testando o componente. Finalmente, chegamos ao fim dessa jornada. Agora é a hora mais esperada. Testar o nosso componente e ver se tudo funcionou como planejado. Vamos abrir o projeto de teste que criamos lá no início, adicionar o componente, configurar os pinos e executar para conferir o resultado. É nesse momento que a gente vê todo o trabalho ganhar vida. Se tudo estiver certo, o componente vai receber o texto, aplicar a transformação conforme a lógica que implementamos em C++ e devolver o resultado formatado. E claro, se houver algum erro,
o pino digital vai nos avisar. Como vocês podem ver, nosso componente está funcionando perfeitamente. Ele recebe o texto, aplica a lógica direitinho, envia o resultado como saída e ainda sinaliza qualquer erro pelo pino digital. Tudo que configuramos, desde os pinos, atributos, ícone até a lógica em C++, está agora integrado e operando dentro do Visuino como um componente completo. Missão cumprida. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a continuar produzindo mais vídeos como este. E se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, estou juntando para comprar um computador novo. Qualquer quantia já faz uma grande diferença e os links para doação estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo.